A paz do Senhor para todos os irmãos, amigos. Antes de entrarmos com o tema, nós vamos orar agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá. Senhor, te somos gratos por deitarmos, acordarmos, nos levantarmos, estarmos de pé. Senhor, como diz o salmista, bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. E nós bendizemos o teu santo nome, não só pelo que tu pode nos dar, vai fazer e ainda continuará fazendo, mas sim pelo que tu é, representa e significa na nossa vida. Olha, Pai, muito obrigado por estarmos acordados, porque deitamos, nos levantamos. Quantos não puderam fazer isso? Quantos estão aprisionados? Quantos estão amargurados? Quantos estão enfermos? E sem um recurso natural ou sobrenatural, mas que possam ser alcançados através dessa mensagem, também do caos que se encontrava nessa mensagem, a solução que veio nessa emergência. Então, muito obrigado pelo dia de hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu afirmo que Lefi é suede ayaule mema, fiel é Deus, aleluia. Amém? Vamos usar um tema que é preventivo. Como é isso? Destaca nessa passagem, como já é conhecida como consultoria. O meu tema é consultoria. Ela é importante para tomarmos as decisões certas e coerentes. Como assim? A consultoria é o conselho de alguém que nos dá para trazer praticidades em decisões emergenciais, para não complicarmos mais o Estado, como aquela mulher que foi fazer consultoria. Mas antes de mais nada, vamos entender como funcionava essa lei, o porquê dessa lei, o porquê daquela situação emblemática que se encontrava aquela mulher que mais tarde ela é bem sucedida socialmente. Deuteronômio 15, 12 diz: quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia vender-se a ti, 6 anos te servirás, mas no 7º ano o despedirás o foro de ti. O foro significa a cobertura, a proteção, né? Aquilo que estava ali auxiliando. Também Levítico 25, 39 vai afirmar também essa mesma lei: quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti, não o farás serviço de escravo. Ou seja, não é para escravizar, não é para explorar. Ele vai ficar ali como servo, mas tu não tem que fazer maldade a esse ponto de o escravizar. Em Mateus também 18, 25, tem uma passagem que explica acerca do reino de Deus e tem o título como a parábola do credor. Mateus 18, 25 vai dizer: e não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para pagar as dívidas. Mas há também sobre isso uma repreensão no livro de Neemias, quando voltaram do resgate, toda aquela situação que eles passaram. Neemias 5:8 nos diz que: e disse-lhe, nós resgatamos judeus, nossos irmãos, que foram vendidos, e as gentes segundo as nossas posses. E vós outra vez venderás os vossos irmãos, ou vender-se-ia a nós, vós? Então se calaram e não acharam o que responder. Então nós vamos falar, dentro dessa mensagem, alguns pontos positivos sobre essa consultoria. Vamos ler em 2 Reis 4, do versículo 1 ao 7, que vai dizer a palavra de Deus: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar os meus filhos para serem escravos, servos, ou pagarem as dívidas. E Eliseu disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados
a todos os teus vizinhos vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos e ela enchia. E sucedeu que cheio foram os vasos, e disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais nenhum vaso. Então o azeite parou. Então veio ele e fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: vai e vende o azeite, paga a tua dívida e teus filhos, e tu viverás do resto. Tu e teus filhos, tu e a tua família, viverás do resto. Podemos começar a destacar, dentro desses pontos, a primeira consultoria foi declarar tudo. Como assim? Esclarecer para resolver. Quando você está em situação que você vai fazer uma consultoria, tu tem que esclarecer, tu tem que ser verdadeiramente fiel àquilo que tu está falando. É como um advogado, quando vai defender alguma causa, ele pergunta àquele que ele está defendendo qual é a real situação dos fatos. Ainda que ele vai usar argumento para defender, tá? Ali o réu, estando ele certo ou errado, mas ele vai querer a realidade dos fatos, na integridade total. Então a consultoria, o primeiro ponto foi: declara-me tudo. E ela esclarece para resolver. Ela declara que só tinha em casa uma botija de azeite. Bom, segundo ponto, nós denotamos o que é necessário para a relatividade dentro do nosso testemunho, não só como os vizinhos, para na hora do inesperado sermos servidos como ela foi servida, mas o nosso testemunho de relatividade, independente da credibilidade religiosa que alguém tenha, o seu caráter, a sua conduta, a sua postura ética como cristão, ela deve ser ilibada, para que nesta hora a tua palavra tenha credibilidade e você possa ser ouvido, ser atendido, ou também ajudar alguém. Terceiro ponto que foi importante é obedecer regra. Importante porque quando obedecemos regras, chegamos aos nossos objetivos. Como assim? Foi feita uma consultoria e foi dada uma orientação. Então, quando nós obedecemos, quando nós pedimos conselho, nós temos de ouvir, obedecer e praticar. O quarto ponto: quando a bênção chega, devemos saber como administrar. Por isso, temos que fazer a consultoria conforme ela fez. Assim que o azeite parou, ela retorna e faz outra consultoria para como administrar a situação, que agora já não estava mais no caos, mas já era uma situação agora favorável, porque ela obedeceu e teve uma resposta da emergência no que ela foi se consultar. E como administrar agora? O quinto ponto é conforme eu já falei e vou repetir: quando seguimos os conselhos, porque há conselhos bons, podemos nos impressionar com isto. Por quê?
ela tornou-se uma empresária do ramo de azeite. O conselho bom fez com que ela se tornasse uma empresária do ramo de azeite. Como assim, pastor? Ela não sabia o que fazer quando o azeite parou, voltou para fazer a consultoria e ele lhe disse: vai e vende, tu paga as tuas dívidas e administra, vive tudo o resto. Não terás mais aperto dentro dessa situação. A tua vida vai voltar à normalidade. Tu não terás mais o pânico do desespero de ter que entregar os teus filhos para pagar dívida. Comece a administrar agora com sabedoria. Por isso que é necessário tomarmos decisão com um aconselhamento de pessoas que têm o gerenciamento do conhecimento na área específica que dependemos para a realização dos projetos objetivos. Porque, olha só, existem conselhos bons que são maus. Como assim? Vai depender da sua visão, da situação, que às vezes nós pedimos conselho, mas já temos a nossa conceitologia. E aí o conselho bom se torna mal, porque eu já tenho a minha visão, eu só quero que haja um reforço dentro da minha visão distorcida, destrutiva, que não é coerente, mas eu peço conselho, mas eu tenho a minha conceitologia, eu já tenho praticamente dentro de mim uma decisão para tomar. E quando me dão um conselho que é oposto à minha condição da visão, eu vou achar que aquele conselho que é bom, ele vai se tornar mal aos meus olhos. E o conselho mau que é bom, foi o que aconteceu, é quando não questionamos. Porque quando somos repreendidos a fazer o que é certo, e quando não estamos fazendo, e aí obedecemos, aí sim vai dar tudo certo. Muitas das vezes nós somos repreendidos em situações que não estamos praticando a realidade dos fatos como deveria. Situações acontecem em vida de muitas pessoas porque pela ansiedade, a ansiedade é uma desestabilidade da segurança. A segurança, muitas das vezes, ela precisa de ter aconselhamento, orientações práticas de pessoas que podem fazer isso porque têm o conhecimento ou já viveram a experiência de tudo isso. E elas podem te ensinar a administrar, elas podem realmente te orientar. Mas quando você toma conselho e não obedece, porque você tem a sua argumentologia, tem a sua axiologia, pode ter certeza, tu vai continuar no mesmo caos ou vai piorar a tua situação. Mas quando tu vê que o conselho mal ao ponto de vista da tua conceituologia, ele é bom porque quando te repreende, quando te orienta a fazer o que é certo, o que é coerente, aí você toma essa postura, essa atitude e você chega aos seus objetivos. Então os pontos que eu coloquei foi que ela, na realidade, na consultoria, ela declarou a verdade dos fatos. O segundo ponto foi a relatividade que ela tinha, mesmo estando numa situação que era muito complicada para ela, mas ela tinha bom relacionamento. Às vezes nós não devemos envolver terceiros naquela situação que nós temos, se ele não vai poder nos ajudar ou a gente vai comentar, só por comentar. Então devemos fazer, conforme eu falei, a consultoria para que verdadeiramente possa se resolver. E o terceiro ponto importante que eu falei, que é obedecer às regras, que é importante para alcançarmos os nossos objetivos. E quando essas bênçãos chegam, a gente, já que tomou a primeira consultoria, toma a segunda consultoria para aprender como administrar. Porque a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E tem muita gente aí que às vezes Deus dá condição de ter uma bênção,
mas não sabem administrar e se perdem. E depois querem colocar culpa em A, em B, em terceiro. Mas porque não seguiu, porque não tomou decisões práticas e éticas, mas se empolgou, né? Foi a emoção, desestabilizou a razão e se perdeu, e se perde. E por isso volta o caos, pior do que antes. Mas fica aí essa orientação dessa passagem, que em tudo em nossas vidas nós temos que tomar conselho, ou de homens que podem nos dar condição, ou orar a Deus e entrar em coinonia com o Espírito Santo, para que Ele nos direcione. Porque a Bíblia vai dizer, e eu sempre uso isso como base repreensiva para mim mesmo, que o profeta Isaías, ele se referiu que os nossos pensamentos não são pensamentos de Deus, os nossos caminhos não são caminhos de Deus. Por mais que temos a axiologia, a argumentologia, nós vamos estar muito além daquilo que Deus quer. Por isso que a palavra de Deus, ela afirma que nós devemos orar e pedir, saber qual é a boa, perfeita vontade de Deus na nossa vida, para administrarmos, não só na hora da adversidade, mas também em todos os setores de gerenciamento que convivemos, que é família, que é financeiro, que é no particular, que é com a sociedade, conforme ela teve a relatividade. Então, por isso, é bom a gente sempre andar em coinonia com o Espírito Santo, pedir orientação, se submeter. Um outro ponto que eu prismo muito, que dentro da palavra nos orienta, é dom de discernimento. E o discernimento é isso, é conselho do Espírito Santo, para tomarmos decisões positivas e não negativas. E que fica essa mensagem, não de repreensão, mas de orientação para a tua vida. E eu afirmo que Lefi é sua de Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Que Deus os abençoe.